Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um momento de meditação e você é meu convidado a junto comigo a ter uma experiência maravilhosa e extraordinária na presença de Deus. Antes de nós conhecermos qual será o tema e o texto bíblico a qual nós vamos explorar e conversar um pouco mais, eu quero convidar você a orar comigo. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos buscar a presença de Deus? Senhor Deus, estás nos céus, como é bom, Pai, mais uma vez, ter esse momento contigo, esse particular, esses poucos minutos que nós reservamos para ser, de certo modo, apresentados à Tua palavra, de certo modo, exposto às Tuas verdades, para que assim a gente não apenas possa ser abençoado, mas possa também ter a real dimensão de quem é o Senhor e o que o Senhor quer para com cada um de nós. Que nessa ocasião, Pai, o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, possa preparar para poder o Senhor habitar, possa fazer aquilo que for necessário para nos alcançar. Perdoa os nossos pecados. Somos pecadores. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos nós. O tema do nosso estudo é Consolo para os caídos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí na carta de 1 João. Isso mesmo. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Olha só o que diz, ó. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha que verso maravilhoso, que verso extraordinário. Quem sabe era esse verso que você precisava ouvir hoje. Sabe por quê? O que o verso está querendo dizer é exatamente isso. Muitas vezes, quando nós olhamos para nós mesmos e, quem sabe, refletimos em alguns hábitos, em algumas ações, e temos, quem sabe, dificuldade de largar e deixar, talvez a gente se sinta desmotivado. A gente se sinta, de certo modo, triste, né? Cabisbaixo, do tipo, oh meu Deus, eu não vou conseguir. Eu já tentei, já tentei, já tentei, mas quando eu menos penso, estou lá eu novamente, fazendo aquilo que eu sei que desagrada a Deus. Aquilo que eu sei que não é bom aos olhos de Deus. Como viver uma vida dessa forma? Em que quando eu me olho no espelho, eu vejo os meus fracassos. Eu vejo o quão fracassado eu sou. Pois é, eu particularmente lido com essa realidade. Mas talvez essa não seja a sua realidade. Talvez você não tenha essa dificuldade, né? Um aspecto de vencer algo que, quem sabe, você possa até ter vergonha, né? Talvez a sua realidade seja diferente. Como, por exemplo, ao invés de você ter as suas lutas, você acompanha pessoas que têm lutas. Como, por exemplo, muitas mães que veem os filhos, quem sabe, viciados em drogas, né, em bebidas alcoólicas, fazendo coisas que ela sabe que não é bom, vamos dizer assim, não condiz com um proceder cristão, que não vai fazer bem. E aí ela acaba trazendo para si a dor que ela vê a pessoa querida ali sofrendo. Pois é, essas duas realidades. O verso de hoje fala de maneira muito clara que o desejo de Deus é que a gente não peque. Que o desejo de Deus é que a gente não pratique coisas que, vamos dizer, não nos fará bem, não, vamos dizer assim, não vai estar dentro do ambiente seguro, esperado e preparado por Deus para mim e para você. Mas o verso não termina aí. O verso vai mais além. E o verso diz o seguinte: mas se você vier a pecar, mas se você vier a errar o alvo, não fica triste, não fica cabisbaixo, não fica, vamos dizer assim, com o espírito decaído. Se levanta novamente, continua tentando, porque junto ao Pai nós temos um advogado, e o nome dele é Jesus Cristo, e ele é um advogado justo.
Quando nós olhamos para essa realidade, olhamos para as histórias bíblicas, no livro de Hebreus, capítulo 11, é nos apresentado ali a galeria dos heróis da fé. Porém, essa galeria, se a gente for olhar os personagens ali apresentados e a gente for de maneira aprofundada conhecer a história de cada um deles, nós vamos chegar à conclusão que eles não são muito diferentes de mim e de você. Por exemplo, lá a gente vai encontrar Jacó. Quem era Jacó? O que foi que Jacó fez? Jacó era oportunista, Jacó era mentiroso, Jacó era medroso, Jacó era fujão. Olha que características peculiares Jacó tinha. E mesmo assim, Jacó está na galeria dos heróis da fé. Mesmo tendo essas tristes qualidades. Lá a gente vai encontrar Sansão. Meu Deus, Sansão. Sansão deu muito trabalho aos pais. Era um jovem inconsequente, um jovem aventureiro que gostava de viver experiências e gostava de viver emoções. O pai dizia: meu filho, não vá por aí não, não se envolva com essas pessoas não. E ele: não, eu sei o que é melhor para mim. Eu já sou de maior, deixa eu viver, a vida é minha, a vida é para ser vivida. Sansão quebrou tanto a cara. Fez muita coisa errada. Muita coisa errada. Se envolveu com gente da pior espécie. Mas lá está Sansão, na galeria da fé. Agora nós vamos falar de outro. Que podemos dizer: ah, meu pai do céu, como é que esse camarada pode estar na galeria da fé? Sim, eu estou falando de Davi. Davi, por mais que a Bíblia reconheça como um homem segundo o coração de Deus, Davi teve seus momentos de baixa. Davi, ele arquitetou um assassinato. Davi, ele adulterou. Davi, ele foi um pai omisso. Pai omisso. Tanta tragédia aconteceu na família de Davi por conta dos seus erros, da sua omissão. Pois é, muita coisa ruim aconteceu por conta das escolhas ruins de Davi. E Davi está lá na galeria da fé. A pergunta que nós devemos fazer é muito simples. Por que pessoas como essas estão em uma galeria que é destinada a heróis, a pessoas, quem sabe, sejam modelos, pessoas que sejam fonte de inspiração para nós? Como assim essas pessoas podem estar? É exatamente isso. Elas estão lá porque elas servem para mostrar para mim e para você que não existe inaptidão. Em outras palavras, não existe caso perdido. Não existe pessoa sem jeito. Quem sabe você até já tem ouvido isso. Quem sabe até mesmo na escola. Algumas vezes eu testemunhei alguns professores dirigindo essas palavras duras e cruéis. Algumas pessoas dizendo: olha, você não serve para nada, você não tem jeito, você não muda, você é terrível. Pois é, às vezes as pessoas têm essa habilidade que com as palavras conseguem destruir e colocar e afundar mais ainda as pessoas. Mas dentro do contexto bíblico, dentro da realidade, dentro da vontade de Deus, as coisas não são assim. A Bíblia preservou, registrou e trouxe para mim e para você hoje essa galeria de pessoas que aos nossos olhos humanos são pessoas fracassadas, pessoas pecadores, pessoas terríveis e que de fato não são modelos, para mostrar para mim e para você que sim, é possível também eu e você sermos um herói da fé. Mesmo tendo as nossas dificuldades, mesmo tendo as nossas lutas, mesmo, quem sabe, uma vez ou outra, tropeçando e caindo de cara no chão. E caindo naquela poça de lamaçal de pecado. Pois é, mesmo vivendo essa triste realidade, vez por outra, se eu e você continuarmos lutando, se eu e você continuarmos insistindo, nos levantando e dando um passo de cada vez, buscando a santidade, a presença de Deus, o momento com Deus, sim, nós estaremos também nessa galeria. Porque é exatamente isso. Tem um verso muito conhecido que diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Em outras palavras, não vai ser eu ou você deixando de errar que vamos nos tornar
aptos para a salvação. Porque a salvação, ela não é fruto de um resultado de uma vida perfeita. A salvação é fruto do sacrifício de Jesus Cristo. A salvação é o resultado da graça imerecida, minha e sua. Por isso que mesmo a despeito das nossas derrotas e, quem sabe, dos nossos fracassos, ainda assim existe oportunidade para a salvação. E eu quero encerrar esse nosso momento dizendo o seguinte: você sabia que é mais difícil se perder do que se salvar? Como assim, Davi? É mais difícil se perder do que se salvar. Não seria o contrário, não? Deixa eu te explicar. É mais difícil se perder porque a todo momento, a todo instante, o Espírito Santo tem falado ao meu e ao seu coração. Tem apelado a mim e a você, para que eu e você façamos as boas escolhas da vida. Ele vai insistir até o último momento, até o último segundo das nossas vidas. Se eu e você vamos resistir ou não, aí é outra história. O fato é que para se perder, nós vamos precisar muito se esforçar para resistir a todos os apelos de amor que o nosso Deus constantemente faz a cada um de nós. Então que hoje nós possamos sair com a seguinte certeza relacionada à nossa meditação. Cadê? E o consolo para os caídos é que existe graça, é que existe salvação. Independente do que fizemos, independente de quem fomos. Tá certo? Que Papai do Céu te abençoe e proteja de todo mal. Eu quero te ver sim aqui, pela graça de Deus, no próximo encontro. Até a próxima e tchau, tchau.